E aí, tudo bem? Danilo aqui do Saindo do Buraco e hoje, dia 31 de dezembro, o último dia do ano. Nada mais justo do que fazer o último vídeo do ano também para celebrar e num clima de retrospectiva. Então, eu quero olhar no vídeo de hoje, né? Olhar para trás e ver o que aconteceu nessa minha jornada financeira para sair do buraco. E eu já adianto que foi um ano muito produtivo, muito positivo. E eu fico muito orgulhoso de mim nesse sentido, porque, por bem ou por mal, foi um ano de mudança, sabe? Eu decidi sair do piloto automático, principalmente no sentido dinheiro, e tomar as rédeas da situação e mudar o meu futuro. E a parte boa é que você vai ver aqui que, cara, as coisas estão fluindo, as coisas estão andando, e não tem sentimento mais agradável do que encerrar o ano com um gostinho de bom trabalho, sabe? E para você entender o que eu tô falando, eu vou dividir o vídeo de hoje em algumas partes sobre tópicos específicos que eu queria abordar. Então, só para te dar um spoiler aqui, adiantar, eu quero falar sobre o canal, eu quero falar um pouco sobre a minha vida, eu quero falar sobre dívidas, metas e por fim, os aportes aqui do canal, né, na minha carteira. Então, para começar com o pé direito, vamos falar sobre o canal aqui, né, o Saindo do Buraco. Eu criei ele em fevereiro desse ano, como se fosse um diário para mim mesmo, sabe? Para acompanhar todo o meu progresso e, quem sabe, no meio do caminho, ajudar um ou outro que se identificou ali com a minha forma de falar, de explicar, de pensar, sabe? E agora a gente está encerrando o ano com 746 pessoas que acreditaram nessa minha fala, nesse meu projeto e que decidiram se inscrever para acompanhar o conteúdo aqui do canal. Para alguns, pode ser pouco, tipo, nossa, você passou o ano inteiro e não conseguiu bater nem 1.000 inscritos. Sabe, entendo, é totalmente plausível entender essa linha de pensamento, só que ao mesmo tempo, para mim, eu vejo que, cara, são 746 indivíduos que olharam meu conteúdo e decidiram se inscrever para acompanhar o que eu tenho para falar. Seja simplesmente para assistir a evolução da minha carteira, ou às vezes até da parte dos vídeos mais educativos. Para mim não importa. Eu sei que teve 746 pessoas dispostas a me ouvir. E por isso eu fico agradecido, sabe? Eu sempre falo, pô, se você gostou, se inscreve, acompanha. E não é por acaso, porque me dá uma energia, me dá um gás, me dá motivação para continuar criando esses conteúdos. Mas, de novo, mesmo que ninguém tivesse se inscrito ao longo desse ano, eu ia continuar com esse trabalho aqui, porque, como eu disse, é basicamente o meu jornal. Eu fiz para o Danilo do futuro, sabe? Para acompanhar, para ver o que mudou, o que eu pensei diferente, como é que eu fiz. E, pô, por sorte, as pessoas estão começando a me descobrir e começando a me acompanhar, tá? Então, para mim, esse foi o primeiro ponto positivo desse ano, que já posso conectar aqui com a segunda parte, que é um pouco sobre a minha vida pessoal, né? O que mudou nesse sentido. Talvez, para mim, a mudança mais gritante foi o seguinte, né? Que eu comecei aqui o canal fazendo um aporte de 200 euros, né? Que é o que eu podia fazer com o salário da época, né? Quando nasceu o canal. Que se a gente fosse converter, vou usar euro a 6 reais, daria 1.200 reais por mês. Muito bom, não vou falar que é um valor baixo de maneira alguma. Só que ficou ainda melhor, porque ali no meio do caminho, eu acho que foi entre maio e junho, eu consegui uma promoção no meu trabalho, né? E o aporte de 200 euros virou 800. Cara, isso foi insano, sabe? Esse salto. Foi daí que a carteira começou a andar com passos mais largos e eu fiquei muito feliz por esse progresso, né? Ver que eu tô melhorando, aumentando os aportes, melhorando como pessoa, como profissional. Então é muito gostoso ver esse reflexo de uma forma tão nítida, sabe? Mas nem tudo são flores também, porque nesse ano eu terminei um namoro, né? E eu confesso que eu fiquei muito pra baixo. Tanto que teve um período aqui no canal que eu fiquei, eu acho que 2 meses sem postar, alguma coisa assim, porque eu realmente fiquei meio deprimido, bem triste sobre o que estava acontecendo, sabe? E só que eu não deixei isso me desanimar a nível de parar de investir. Eu parei de gravar, parei de produzir conteúdo, mas eu continuei consistente porque no final do dia, mesmo estando triste, eu acredito, né? Eu acreditei que ainda era importante, pelo menos isso, né? O investimento, mesmo que eu não fosse dividir com as pessoas, continuar aportando, sabe? Então teve esse momento triste também, que depois, eu acho que ali em agosto, setembro, eu comecei a repensar algumas coisas e voltei com mais gás aqui pro canal, tanto que até aumentou a frequência, a quantidade de vídeos, sabe? Então o que começou sendo meio negativo, né, que eu fiquei meio depressivo, meio para baixo, ainda mais morando sozinho aqui em um país tão longe, né, longe da família, longe dos amigos, sabe? Então foi um momento difícil, mas que aprendi muita coisa, né, principalmente sobre mim, sobre Danilo, sabe? E usei isso para me reerguer e
voltar aqui com mais garra pro canal. Eu acho que a nível de vida, os pontos principais foram esses, talvez, que eu gostaria de citar. E vamos dar sequência, então, pro próximo ponto, que começa a ficar interessante aqui, que a gente começa a ver as engrenagens girando, que são as dívidas. Se você lembra lá do meu primeiro vídeo aqui no canal, quando eu fiz um diagnóstico de como estava a minha situação, né, que estava bem crítica, eu acho que eu estava com um total de dívidas ali beirando 70 mil reais, sabe? Com quase 70 mil reais em dívida. Meu Deus, ai! Eu tinha 3 dívidas no Serasa, eu tinha um empréstimo estudantil, eu tenho um empréstimo pessoal, eu tenho uma dívida de um carro, e depois no meio do caminho eu descobri que eu tinha uma dívida com a Receita Federal. Loucura total, né? Isso é o que eu falo sobre descontrole, sabe? Não segurar as rédeas do seu dinheiro. Olha onde você pode chegar, sabe? Vai virando uma bola de neve muito louca. Só que ao mesmo tempo, quando eu decidi criar o canal, eu decidi que eu ia mudar essa situação. Como o nome fala, né? Eu quero sair desse buraco. Então, pagar dívidas para esse ano de 2025 também foi um dos meus objetivos. E, inclusive, eu registrei muitas dessas dívidas sendo pagas aqui no canal, sabe? Sempre tem uns vídeos de quando eu paguei a minha primeira dívida no Serasa, a dívida 2, depois a dívida de 50 mil reais, sabe? Que, cara, foi um alívio na minha vida. Eu também gravei falando quando eu descobri sobre a Receita Federal, né? Que até então eu não sabia da existência. Me deixou um pouco triste, sim, né? Porque a ideia era só limpar dívidas, não adquirir mais dívidas, achar mais dívidas. Mas é a vida, né? C'est la vie. E agora, nesse finalzinho de ano, acho que novembro, eu quitei o empréstimo estudantil. Cara, isso também foi outro alívio, assim, na minha vida. E agora eu olho para trás e eu vejo que foi um milagre financeiro o que eu consegui fazer, sabe? Eu comecei o ano com um saldo total ali de dívida de quase 70 mil reais e eu tô terminando com o quê? Acho que 7,5, sabe? Que loucura! E ainda não acabou, tá? Tenho coisas pendentes ainda e vou trabalhar em cima delas pro próximo ano. Que a título de curiosidade, o que sobrou de dívidas, né, para mim ainda? Tenho que terminar as parcelas da Receita Federal, porque eu parcelei a dívida, né? Eu acho que vai até fevereiro do ano que vem, ou março, alguma coisa assim. Beleza, tenho essa. Tenho o meu empréstimo pessoal, que eu fiz para me mudar para Dublin. E eu tenho a dívida do carro que ficou para trás no Brasil. São 3 coisas que ainda estão pendentes, mas eu tenho certeza que 2026 eu vou me livrar de tudo. Finalmente eu não vou ter mais nenhuma dívida, pelo menos não dessas antigas. E vou te falar, não tem sensação mais leve, mais tranquila do que você botar a cabeça no seu travesseiro na hora de dormir e saber que você tem dinheiro guardado e não tem dívida te assombrando. Putz, que eu queria muito que as pessoas pudessem ter essa sensação, porque muda literalmente a forma como você vive no seu dia a dia. E dito isso, agora a gente pode passar para metas, né? Que também foi parte importante e muito motivacional, pelo menos para mim, para manter essa consistência toda. Eu já gravei um vídeo sobre metas, né? Celebrar. Mas eu vou repetir aqui o que eu tinha, o que eu desenhei para mim no começo do ano. Eu tinha 2 metas. A primeira delas era acumular um valor específico de patrimônio, que era 50 mil reais investidos. E a segunda era ter 50 reais mensais de proventos, sabe? Então, desenhei isso lá no começo do ano e vim trabalhando. Pá, pá, pá. Em agosto, eu bati os 50 mil. Pum, primeira celebração. E agora, em dezembro, eu bati os 50 reais mensais de proventos. E foi loucura, sabe? Quando eu defini esses números, eu sabia que ia ser um pouco difícil, dada a minha situação ali no começo do ano. Só que quando eu tive a promoção, as coisas mudaram, porque eu falei, pô, eu consigo. É só eu fazer o básico, eu não preciso nem fazer o máximo. O básico já vai me levar para esse objetivo. E batata, gente, não teve mistério, não teve ciência de foguete, sabe? Eu fui fazendo o aporte constante e, pô, cheguei no patrimônio que eu queria, cheguei na quantidade de proventos que eu queria e bati as 2 metas que eu desenhei para mim até o final desse ano. E vale fazer um adendo aqui, que eu meio que desenhei uma meta bônus, sabe? Bônus no sentido de, teve um vídeo que eu falei, já tô aqui mesmo, se tudo der certo eu queria fechar o ano com pelo menos 70 mil investidos, sabe? E pá, realmente consegui 71 mil, eu acho, que saíram do meu bolso, tá? Se você olhar o patrimônio, por causa da variação negativa, tá um pouco menos, eu acho que tá 65 mil, mas a meta em si era tirar do bolso 71 mil. E eu fiz. Por isso eu fico muito orgulhoso. Posso bater no peito e falar, 2025,
conseguir bater as metas que eu desenhei para mim. E já que eu falei aqui de metas, de dívidas, de progresso na vida profissional, eu acho que nada mais justo do que encerrar o vídeo de hoje fazendo uma retrospectiva sobre os meus aportes. Eu quero ver quanto realmente saiu do meu bolso, porque a gente tem que lembrar que, por bem ou por mal, esse ano eu trouxe algumas criptomoedas que já estavam comigo do ano passado e eu também tive proventos que eu fui recebendo. Então, eu quero calcular aqui o que foi, né, colocar o dinheiro novo que entrou de 2025. E eu fiz uma planilhazinha aqui que eu acho que vai ser bacana para compartilhar, para a gente ver quanto saiu do meu contra-cheque esse ano para as corretoras que viraram investimentos, sabe? Então, vou mudar aqui para o computador. Maravilha, aqui estamos. Então, eu vou explicar um pouco da linha de raciocínio, tá? O que eu fiz aqui na planilha. Primeiro, que eu peguei no Investidor 10 todos os lançamentos que eu fiz, né? Nesse ano, e separei por categorias, né, tipos de ativos. Então eu tenho uma aba para ações, uma aba para FIIs, criptos, a reserva de emergência e um resumão com tudo num lugar só para conseguir acompanhar e fazer a matemática. Então, por exemplo, aqui a gente vê ações. Tudo que eu fiz, tudo que eu lancei em relação à ação, quantidade, valor, sabe, como foi tudo. Fiz um resuminho, por exemplo, aqui para ações, eu comecei a investir em ações em março mesmo e fui fazendo ao longo de todos os meses aqui do ano. Beleza. A mesma coisa para fundos imobiliários. Lancei tudo aqui na planilha, fiz um resuminho de quanto eu comprei ao longo desse ano, beleza. Mesma coisa com cripto, mesma coisa com reserva de emergência, só que aqui na aba de resumo é onde a mágica vai acontecer. Porque tudo bem, eu registrei tudo que eu marquei como compra ao longo do ano, só que é importante eu considerar que eu fiz algumas vendas também. E parte dessas compras que eu acabei de falar, na verdade, elas estão só eu realocando o meu patrimônio. Então, não é dinheiro novo, tá certo? Então, eu vou mostrar aqui agora, mês a mês, como é que ficou. Em janeiro, não saiu nada, porque não tinha nada, eu não tinha começado ainda. Como eu disse, o canal, a carteira, tudo começou, né? A minha história começou aqui em fevereiro de 2025, onde eu fiz o meu primeiro aporte aqui de 410,55. Não tinha proventos, não tinha a cripto ainda, não tinha feito o lançamento, não tinha reserva, ações, nada. O total de dinheiro novo que entrou aqui foi 410,55. Para março, o que aconteceu? Eu fiz alguns aportes novamente, né, com ações e fundos imobiliários, só que aí eu já comecei a receber os meus primeiros proventos. E como que eu calculo nesse caso? Na minha lógica foi o seguinte, eu somo tudo que está aqui em verde, né, que eu comprei, ações, FIIs, cripto, reserva, e eu vou descontar o que foi venda e o que foi provento. Nesse caso não teve venda, mas teve provento. Então aqui para março, pode ver, eu somo o verde e subtraio o vermelho. Então eu tive dinheiro novo aqui, R$ 3.049,81. Então pulamos para abril, o que aconteceu? Mesma coisa, soma ação e fundo imobiliário, desconta os proventos, totalizando R$ 803,66. Perfeito. Vamos pular para maio. Somei ação, fundo imobiliário, descontei provento, 2020,59. Aqui já começa a ficar diferente porque teve ação, teve fundo imobiliário, só que aqui que acontece, teve venda, né? E se não me engano, se não me falha a memória, foi venda de criptomoedas. Beleza. Então teve a venda aqui e teve provento. Aí você vai somar o que comprou menos o que vendeu, deu menos 9.067. Como assim, Danilo? Não faz sentido. Então, para explicar melhor, significa que nesse mês de junho não saiu dinheiro, né? Não veio dinheiro novo para minha carteira de investimentos. Eu consegui fazer o aporte só com o dinheiro da venda e me sobrou um crédito de R$ 9.067, sabe? E esse crédito aqui, esse 9.000 negativo, ele foi usado em julho. Você vai ver. Teve aqui ações, teve FIIs, teve cripto, não teve reserva, teve mais venda e mais proventos. Novamente, então eu peguei, somei tudo. Por exemplo, aqui deu 33 mil e alguma coisinha. Eu já tinha 9 mil da venda do mês anterior, como crédito, por exemplo, mais a venda desse mês e os proventos. Então, a equação fica mais ou menos assim. A soma de tudo que eu comprei, menos venda e provento também desse mês, mais o crédito do mês passado. Então, o que significa? Significa para mim que em julho, de dinheiro novo, veio 6.276. Beleza? Beleza. Seguindo a mesma lógica, a gente vai para agosto. Teve aqui ações,
fundos imobiliários e cripto, beleza, só que teve venda e proventos. Mesma lógica, somo tudo que foi compra, tiro tudo que foi venda. Ou seja, para agosto também não saiu nenhum dinheiro do meu bolso, porque as vendas e proventos, elas foram mais do que suficientes para cobrir o que eu comprei. E mais uma vez, sobra um crédito aqui que vai ser usado em setembro. E a lógica vai ser a mesma. Comprou, 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 não teve venda, teve provento, mesma equaçãozinha. Então, as compras que eu fiz, menos o saldo anterior, aqui, perfeito. Então, para setembro, saiu do meu bolso 13.377. Outubro, tudo que foi compra, menos venda e provento, deu 5.936,10 centavos de dinheiro novo. Novembro, teve bastante coisa aqui, ó. Teve ações, teve fundos imobiliários, teve cripto e teve reserva. Também teve venda e teve provento. Nesse caso, para novembro, 5.614 foi saldo novo, né? Dinheiro novo. E agora, para acabar o ano, a gente tem dezembro, que foi ação, fundo imobiliário e os proventos aqui. Então, do meu bolso, né, dinheiro novo, saiu 2.831,65 centavos. Perfeito. Só que agora, se a gente somar, então, tudo que foi dinheiro novo para esse ano de 2025, né? Coloquei aqui a soma, a gente vai ter o valor de tchan, 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 pum, 40.321,08 centavos. Isso significa que esse foi o dinheiro novo que entrou em 2025, sabe? Dinheiro que veio do meu salário, né? A maior parte veio do meu salário e de alguns outros projetinhos que eu tenho de renda extra, mas nada muito grandioso. A maior parte veio do salário. Então, 40.321,08. É muita grana. Cara, para mim, isso daqui é fora da casinha. É a primeira vez que eu sento a minha bunda numa cadeira e vejo que eu ganhei esse dinheiro e, mais importante, que eu investi esse dinheiro, porque até o ano passado eu era só um cara que trabalhava e gastava loucamente, sem planilha, sem controle, sem investimento, sem nada, sabe? E mudar a minha cabeça esse ano e ver agora em dezembro esse número, pensar que eu consegui arcar com essa quantia, investir essa quantia, é fora da casinha. Vou voltar aqui para a tela grande só para fazer o encerramento dessa retrospectiva maravilhosa, porque, como eu disse, né, como eu estou falando aqui muitas vezes ao longo do vídeo, que ano, meus amigos, que ano. A nível financeiro, isso aqui foi uma loucura, foi uma montanha-russa que só subiu, sabe? Então eu fico muito feliz, muito orgulhoso, porque olha quanta coisa bacana aconteceu na minha vida, o canal, as pessoas começando a me seguir, a promoção, sabe? Claro que nem tudo são flores, eu tive ali o término, fiquei muito mal, fiquei afastado das redes sociais, mas nem isso foi o suficiente para me deixar no buraco, sabe? Como eu falo, como eu brinco, essa vontade, esse desejo de sair dessa situação, sair do buraco, é tão grande, é tão potente que parece que esse ano nada me abalou, sabe? Nem o fato de ter o término, estar distante da família, morar sozinho em outro país, sabe? São coisas que me afetam, não vou mentir, seria hipocrisia dizer que não, mas ao mesmo tempo, pô, eu tô aproveitando essa chance, sabe? Peguei as minhas coisas lá do Brasil, juntei a minha mochilinha, vim tentar a sorte aqui. Nos primeiros 3 anos era só perrengue, e agora, parece que esse ano que eu mudei a chavinha, as coisas começaram a fluir, e fluir assim, de verdade, sabe? Então, pô, fico muito feliz. Eu olho para trás, eu vou lembrar de 2025 com bons olhos, principalmente no campo financeiro, que eu vejo que eu cresci pra caramba. Eu tô muito orgulhoso e também muito agradecido. Agradecido por ter tomado a decisão, agradecido por ter continuado, insistido aqui no projeto e agradecido a você que me assiste, que me acompanha, que comenta, sabe? Porque é muito bom saber que, apesar dos pesares, eu não tô sozinho. E eu tô incentivando, eu tô ajudando as pessoas de um jeito ou de outro. É claro que o meu contexto, tipo, ai, você tá na Europa, você tá ganhando dinheiro, é isso. Não tem como eu falar que isso não ajudou nesses resultados, sabe? Mas eu acho que se a gente tira o contexto, o tipo de coisa que eu fiz, basicamente é o mesmo tipo de coisa que qualquer pessoa tem que fazer para começar a mudar sua vida, sabe? É gastar menos do que ganha, é começar a pensar em investimento de forma mais séria e principalmente ser consistente com relação ao seu dinheiro, tá bom? Então, espero que você tenha gostado dessa retrospectiva. Eu, pessoalmente, adorei. Foram várias áreas aqui que eu abordei que eu vi o meu progresso acontecendo. Você também viu agora, sabe? Então, me conta um pouquinho nos comentários como é que foi a sua retrospectiva. Em qual área da sua vida você acha que você teve o maior progresso, sabe? Então, me conta que eu tô curioso, eu quero saber como é que você
viveu esse ano, se você aproveitou, bateu metas, ganhou dinheiro, sabe? Eu acho que essa troca é muito importante e agrega para mim, agrega para você também, não tenho dúvida alguma, tudo bem? Então, queria encerrar o vídeo de hoje, fora a parte dos meus agradecimentos, se inscreve, interage, eu queria encerrar de verdade pedindo para você aproveitar esse final de ano, esse último dia de 2025, sabe? Aproveita com a sua família, aproveita com seus amigos, com quem quer que seja, e que 2026 para você seja ainda melhor do que esse ano foi, tá bom? Então, um abraço de coração. Vamos juntos sair do buraco e